Vamos então orar para começar a nossa aula de hoje, a quinta aula do nosso curso de preparação, né, de consolidação da fé, da escola da fé, primeiros passos da fé. Vamos orar a Deus para que Deus nos direcione, nos dê uma revelação da sua palavra, que possamos entender tudo. Em nome de Jesus. Vamos orar a Deus e pedimos para que nos abençoe. Irmã Suelma, fecha o seu microfone, querido. Está aberto aí, tá? Vamos orar a Deus então, pedindo ao Senhor a bênção do Senhor, tá bom? Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir a bênção do Senhor sobre os alunos dessa escola, aqueles que estão agora online, aqueles que vão assistir essa aula. Pedimos a tua bênção, a tua direção, que os teus servos possam ter esclarecimento, direcionamento, toda dúvida, todo ensinamento errado seja colocado por terra, e que eles aprendam a verdade da tua palavra e possam comunicar essa verdade para tantas pessoas que precisam da tua palavra. Nós oramos e lhe pedimos no nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá, então, começar com o nosso material. Vamos falar, então, hoje sobre este assunto aqui, ó, muito importante. Muito importante, não coloquei para compartilhar, né, gente? Se não colocar para compartilhar, não tem como, né? Então, deixa eu colocar para compartilhar aqui para vocês, senão vocês não vão participar. Tá, pronto. Agora sim, compartilhado. Vamos abrir aqui e vamos, então, começar com a nossa aula de hoje. Tá bom? Começando esse assunto muito importante, que parece ser um assunto bobo, né? Mas é um assunto que tem uma importância muito grande, tá bom? Consolidando a nossa fé, nós vamos falar sobre batismo, né? A importância do batismo. Deixa eu só diminuir isso aqui para ficar melhor. Bom? Pronto. Importância do batismo. Acho que assim fica melhor, né? Dá para todo mundo ver, correto? Vamos falar então sobre a importância do batismo. Para a gente falar sobre essa aula, a gente tem que usar uma figura de linguagem que eu acho que todo mundo conhece, né? A marca. O que eu tô colocando? Uma marca de quê aí? A Lucélia não gosta muito dessa marca, né? Mas o que eu tô colocando aí? A marca da Coca-Cola, não é isso? Quando você vê essa latinha vermelha aí com essa logomarca aí, que você lembra de quê? Da Coca-Cola, não é isso? Você sabia que toda organização, toda empresa, né? Toda organização, por menor que seja, ela possui uma marca, né? Que a identifica. Então, quando você vê aquele logotipo, quando você vê aquela cor, aquela imagem, logo você lembra daquela marca, né? Então, a logomarca usa na escola, nos times de futebol, né? Para que servem essas marcas? Para você identificar que aquela marca pertence a uma organização, né? Eu estou colocando aí a marca da Coca-Cola. Alguém poderia me falar uma outra marca e quando você vê ela, você lembra logo de que organização pertence? Vocês lembram de alguma? Hã? Vocês lembram de alguma? Tem uma aqui, ó. Lembra de que essa maçãzinha aqui? Hã? Então, lembra de alguma coisa ou não? Pode abrir o microfone e falar para mim aí. Me fala de alguma marca. Apple. A Apple, né? Apple, né? Lembra uma marca de uma empresa que mexe com tecnologia, né? Telemóveis, né? E outras coisas mais, mas lembra, não é isso? Tem várias marcas que a gente pode citar, né? Que a gente vai falar aí. Tudo que você vê tem uma marca. Tem uma marca. Eu estou com uma caneta, por exemplo, aqui, ó. Ela tem uma marcazinha aqui que lembra a empresa que pertence a ela. Então, toda organização tem uma marca que a identifica. Os bancos, não é? Tem uma marca que identifica. E se eu perguntar para você, qual é a marca, qual é a logomarca que identifica você hoje? Qual é a logomarca que identifica você? Como é que você é lembrado, né? Qual a marca que você tem que lembra, que fala quem você é? Aí nós entramos com isso aqui, ó, o batismo. O batismo, na vida cristã, é como se fosse uma marca que lembra quem nós somos. É no batismo que nós somos marcados para a nossa nova vida, né?
O batismo, ele atesta e confirma que alguém é discípulo de Jesus, né? É uma pessoa que está alicerçada na fé, que ela agora decidiu que é de Jesus. Vou fechar o microfone agora aí. E agora ela é uma pessoa que é discípula de Jesus. Então, nós vamos tirar hoje, parece um assunto muito bobo esse negócio de batismo. Ah, pastor, eu já sei isso, eu já conheço a situação, mas deixa eu tirar algumas dúvidas de vocês e falar o que é batismo e o que tem que fazer para batizar, porque muita gente não batiza porque muitas vezes aprendeu errado sobre esse assunto. Aprendeu errado sobre esse assunto. E tem muito crente que impede as pessoas de batizar porque também aprenderam errado. Então, nós vamos explicar hoje muito claramente o que é batismo, para que você entenda o valor disso e para que você explique às pessoas quando elas lhe perguntar a respeito do que é o batismo cristão, né? Então, quando a gente fala do cristianismo, geralmente a gente lembra de quê? Da cruz, não é isso? A cruz, a gente mostra uma cruz assim, logo a gente fala, olha, apareceu uma cruz, sabe? Olha, é cristão, né? Apareceu uma cruz, né? A cruz como símbolo do cristianismo. Mas o batismo também, ele é uma marca do cristianismo. O batismo é uma marca daquelas pessoas que decidiram viver com o Senhor Jesus, tá bem? Então, se eu perguntasse para vocês que estão aqui agora, vocês que estão assistindo a aula, qual a importância de um batismo para você? Você que já foi batizado, você que talvez está assistindo essa aula ainda não é batizado. Quando eu falo de batismo para você, qual a importância que você acha que tem um batismo na sua vida? Vou pedir dois testemunhos, de alguém que já batizou. O que você pode me dizer? Pastor, eu acho que foi importante na minha vida por isso, por isso, por isso. Quem pode falar para mim aí qual é a importância do batismo para a sua vida, você que já batizou? Se tiver alguém que não batizou ainda, puder me dar opinião também, o que acha do batismo, eu quero ouvir também. Vamos lá, quem batizou já? Qual a importância do batismo para a sua vida? Quem pode me falar aí alguma coisa? Nossa aula é participativa, tá? Pastor, eu fui bautizada por você Jaqueline, e pronto, sim, você foi eu batizada? afirmo, sim, eu estou afirmando mi comunión con Dios, no fue bom para mí, yo afirmo y reafirmo mi comunión con Él. O que você sentiu depois do batismo? O que você pode falar para a gente do batismo? Hein, Jaque? Nada, todo fue como, todo mejor, fue, no sé cómo explicar las cosas, fue todo se descubriéndose más, fue cayendo como que era como la cereja do pastel, ¿no? Como que comenzaron las bênçãos a llegar. Pode dizer que a sua vida tem um antes e Sozinhas, depois do batismo? claro que sim, Teve o antes e o teve depois, né? Que benção, olha que sim, maravilhosa. Olha, o testemunho da Jaqueline. sim, Deus abençoe, Jaqueline. Você foi um exemplo poderoso do que eu vou falar aqui hoje, né? amém, Eu batizei a Jaqueline ainda estava com os papéis correndo para o casamento, né, Jaqueline? Os papéis tinham dado entrada e eu ainda sim, estava esperando sim, concluir o processo, mas ela queria batizar e nós a batizamos e ela está firme até hoje, né? Eu vou falar pouco sobre isso depois, né? Obrigado, viu, pelo seu testemunho, viu, Jaqueline? Tem alguém ainda que não batizou aqui conosco, que está assistindo a aula, que não batizou ainda? Ou todo mundo que está aqui já é batizado? Tem alguém que ainda não batizou? Não? Tem alguém que não batizou? Tem alguém aí? Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo, gente? Sim, eu estou ouvindo. Não estava ouvindo, né? Não estava ouvindo antes, né? Parou Ficou por muito algum de instante. repente, depois voltou. Pronto, vamos lá então, continuando então. Então, todo mundo que está na sala é batizado, né? Tem alguém que não é batizado aí na sala ou não? Não, todo mundo é batizado, né? Então tá. Vamos continuar então. Já que ouvimos o testemunho da Jaqueline, vamos continuar então com a nossa aula, o batismo. De onde vem essa palavra batismo? A palavra batismo,
é uma palavra que vem da origem grega, né? Que significa o quê? Imergir, mergulhar, derramar, cobrir, tingir, ou seja, batismo é um mergulho, é como se fosse entrar totalmente dentro de algo. Então, quando a fé cristã refere-se ao evento, e cada crente em Jesus Cristo, que tem uma confirmação pública da sua fé, deve ser submergido dentro d'água. Então, ou seja, nós cremos que batismo é a pessoa ser sepultada dentro da água por inteiro. Alguém pode falar assim, pastor, mas tem lugar que as pessoas batizam sem mergulhar dentro da água? Tem. Batismo é um símbolo. Nós cremos que é preciso mergulhar na água, porque é o sepultamento. Nunca vi ninguém ser sepultado só a cabeça, né? Mas há regiões muito frias que criou-se esse hábito, né? Das pessoas simplesmente ser batizada só a cabeça, né? Por causa do frio, né? Mas nós temos o hábito de batizar uma pessoa mergulhando na água por inteiro, porque é um sepultamento. Ou seja, quando nós pegamos a pessoa e mergulhamos dentro da água, nós estamos sepultando a sua velha vida dentro da água. Então, nós entendemos que o sepultamento tem que ser o corpo inteiro, não pode ser só a cabeça, tá? Mas lembrando que o batismo é um símbolo, e o símbolo é sepultamento. Amém? Dúvida tem aí ou não? Posso continuar? Vamos lá? Por que o batismo é realizado? Batizar os convertidos, primeiro, foi uma ordem que Jesus deu. Jesus deu essa ordem. Vamos ver, quem tem Bíblia aí, vamos abrir? Mateus 28, 18 a 20. Quem tem aí, abre comigo aí. Mateus 28, 18 a 20. Quem tem aí? Mateus 28, 18 a 20. Quem achou pode ler para mim bem alto. Mateus 28, 18 a 20. Quem achou pode ler bem alto aí? Vamos lá? Pode ler para mim ou não? Eu tenho que ler aqui. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, quem é que mandou batizar? Jesus. Ele falou, vão, façam discípulo e batizem essas pessoas. Amém? Ele que mandou batizar. Inclusive, daí surgiu uma falsa doutrina que tem por aí, que diz que o batismo só tem que ser no nome de Jesus. Não pode ser no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que ser no nome de Jesus, né? Então, deixa eu explicar para você por que surgiu essa doutrina. Porque lá em Atos dos Apóstolos, muitas vezes os discípulos chegavam no lugar, encontravam uma comunidade que estava crendo em Jesus, então eles perguntavam assim, vocês já são batizados? Ele falou, não, nós somos batizados só no batismo de João, porque João batizou também. Então eles falavam assim, olha, então nós vamos batizar vocês no nome de Jesus, para que vocês recebam também o dom do Espírito Santo. Mas quando falam no nome de Jesus aí, não é a fórmula, mas é a ordem. Ou seja, essas pessoas conheciam o batismo de João, mas não conheciam o batismo de Jesus. Então, eles falaram, olha, nós vamos batizar vocês para que vocês sejam batizados no nome de Jesus. Então, não é que tem que ser batizado no nome de Jesus. Na verdade, aí, está dizendo que nós vamos batizar vocês de acordo com a ordem que Jesus deu, no nome dele. Ele mandou batizar e por isso nós vamos batizar vocês. Ok? Então, tem gente aí que fala, não, o batismo tem que ser só no nome de Jesus, porque em Atos está escrito, não é isso. Quando fala o nome, por exemplo, eu sou o pastor aqui da igreja. Eu pego e falo para o evangelista Zé Filho, ó Zé Filho, você, no próximo batismo, eu quero que você batize todas as pessoas que converteram. Aí o Zé Filho chega lá para batizar. Então alguém me pergunta assim, mas com que autoridade você está aqui batizando essas pessoas? Olha, eu estou no nome do pastor Carlos, ele mandou vir cá batizar essas pessoas e eu vim cá batizá-las. Ok? Então quem deu a ordem foi eu, ele está no meu nome. Ok? Não é a fórmula, é debaixo da ordem de quem essa pessoa está. Deu para entender isso ou não? Dúvida? Deu para entender ou não?
Tranquilo, né? Vamos lá, vamos continuar então. Quais são as condições para que uma pessoa seja batizada? E agora que começa aqui o nosso dilema aqui. Quais são as condições para uma pessoa ser batizada? Se o batismo é a marca de fé, a condição que a pessoa precisa, qual que é? Crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Então, se eu perguntar para você, qual é a condição que alguém precisa para ser batizado? Qual que é o requisito que a pessoa precisa ter para ser batizado? Vamos ver na Bíblia? Atos 8, 36 a 38? Abre aí, Atos 8, 36 a 38. Livro de Atos 8, 36 a 38. Vamos ver o que a Bíblia diz para a gente. Atos 8, 36 a 38. Filipe estava pregando com um eunuco, chegou num determinado lugar, olha o que o eunuco falou para ele. O que esse homem falou para Filipe? Vamos lá. Quem pode ler para mim aí? Vamos lá, rapidinho, gente, para a gente perder tempo. Se achou, pode ler, Amanda. Vamos lá, pode adiantar. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para a carruagem, ambos desceram a água, e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e o eunuco não o viu mais, e esse foi seguindo seu caminho, cheio de alegria. Mas Aleluia. Felipe foi visto outra... Tá bom, Amanda. Até aí, obrigado, viu? Então, assim, Filipe pregou para esse homem. Esse homem estava lendo a Bíblia, a Escritura, não entendia. Filipe aproximou-se da carruagem e falou: Você entende que você lê? Não. Então, Filipe explicou a Bíblia, explicou para ele, né? Não era a Bíblia que temos hoje, é um trecho da Escritura, explicou para ele. Quando ele entendeu aquilo, eles pararam perto de um lugar que havia água. Aí o eunuco perguntou para o Filipe: Olha, tem água aqui, o que impede de eu ser batizado? O Filipe falou: Você crê em Jesus? Creio, então vou te batizar então. Só fazer uma pergunta para vocês de todo o coração. É assim que acontece hoje? É, irmãos? Obreiros que estão me ouvindo aí, como é que é? Sou obreiro não, mas não é, né? É assim que acontece hoje? Pessoas chegaram na nossa igreja hoje, chegar lá no meio do culto, falar: Olha, eu vim para aceitar Jesus, que eu creio que Ele é meu Salvador, eu quero ser batizado. A gente batiza? Por que a gente não batiza? O que a gente, Não. o que a gente fala para ele? Quer saber se é casado? Você não está preparado, irmão. Você não é casado, você está fumando, está bebendo, você está isso, é assim ou não é? É ou não é? Sí, sí, yo soy testigo. No me querían bautizar. Sim ou não é? Então, Eh, amados, olha, biblicamente falando, tristemente. a única coisa que a pessoa precisa ter para ser batizada, ela crê que Jesus Cristo é o suficiente Salvador da vida dela e Senhor da vida dela. É a condição que a Bíblia diz, mais nada. Por isso, eu, por exemplo, não nego o batismo para ninguém. Se a pessoa diz que crê, tem convicção da fé dela, eu a batizo. Agora, preste atenção. É lógico que se eu tiver condição, diante do batismo dessa pessoa, resolver a situação pessoal da vida dela, eu vou tentar resolver. Se ela não é casada, eu vou procurar casá-la, para que ela não se acomode e pense assim: eu batizei, não preciso arrumar a minha vida. Não, ela tem que arrumar a vida dela. Então, se ela não é casada, eu vou procurar já dar os primeiros passos para o casamento. Aliás, foi isso que eu fiz com a Jaqueline. A Jaqueline chegou da igreja, não era casada. Eu falei: Jaque, você quer? Quero batizar, quero batizar. Eu falei: então tá, então vamos começar pelo menos a arrumar a sua vida. Eu fui lá, peguei a documentação, dei entrada na conservatória, comecei a colocar o para correr. Falei: vou casar você, mas eu quero agora. Eu falei: tudo bem, eu te batizo, mas vamos acertar a sua vida também. Amém?
E assim eu faço com todas as pessoas, né? A pessoa que tem algum problema, tem pecado que a pessoa não pode expor, que está no processo de libertação, mas quer batizar. Então, pastor Carlos, não nego batismo para ninguém, porque, biblicamente falando, a Bíblia diz que a única condição que a pessoa precisa é crer em Jesus Cristo. Amém? Então, uma coisa é a pessoa batizar, porque o batismo significa que ela creu, arrependeu e quer morrer para o mundo. Deu para entender isso ou não? Outra coisa é a pessoa ser membro da igreja. Aí é outra história. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Uma coisa é a pessoa batizar e outra coisa é ela se membrar. Ok? Então, batismo eu não nego para ninguém, porque a Bíblia diz que a condição que a pessoa precisa ter é crer no Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador e querer publicamente abandonar a vida que levava e ter uma nova vida com Cristo. Deu para entender isso ou não? Dúvida? Dúvida? Posso ir? Não, deu certinho. Deu para entender tudo. Eu tinha Posso uma certa adiantar? dúvida, mas já está esclarecido. Pronto. Pastor, e as crianças? O senhor batiza criança? Não, não batizo criança porque uma criança, ela não tem condição de ter capacidade de discernir a decisão que está tomando, né? Ela tem que ter um discernimento. Agora, qual é a idade, pastor, que a gente com a criança tem discernimento? Não sei. Tem criança com 10 anos que discerne, tem criança com 14 que discerne, não sei, você já viu que tem criança que ela amadurece mais rápido que a outra? Eu já vi menino de 10 anos que tem uma cabeça que o de 15 não tem, né? Então, qual é a regra que eu tenho? Nossa igreja tem a regra de 12 anos, né? Que é a idade ali que Jesus começou a praticamente publicamente falar, né? Aparecer publicamente, né? Como os judeus usam como a idade de maturidade do garoto para começar a estudar as coisas da lei. Então, assim, a gente usa os 12 anos de idade, mas nada impede que uma criança de 10 que chegar e falou, eu tenho convicção, eu quero mesmo isso que eu estou fazendo, eu tenho convicção disso. Também não impeço essa pessoa de batizar, porque não é pecado, não tem nada que impede essa pessoa de ser batizada, ok? Mas, em regra, a gente não batiza uma criança, como faz na igreja católica romana, pega um bebê e leva para batizar, porque um bebê não tem condição de confessar pecado nem arrepender de nada. Mas a partir do momento que a criança ela tem discernimento de entender o que está fazendo, é lógico, os pais autorizando, os pais acompanhando aquilo ali, dando o aval que aquela criança realmente entendeu a vida cristã, a gente, então, batiza essa criança. Amém? Deu para entender? Quando uma pessoa deve ser batizada? De acordo com a Bíblia, logo após ela manifestar a sua fé em Jesus. Então, ela manifestou a fé dela, nada impede que tenha batismo, água, que ela seja batizada. Nós estamos fazendo esse curso com os irmãos, que é esse Lidere 1, para confirmar a fé que vocês têm, consolidar a sua fé em Jesus. Amém? Então, por exemplo, tem pessoas aqui que estão assistindo essa aula aqui que já foram batizadas e agora está fazendo o curso para confirmar a sua fé, para consolidar a sua fé. E aqueles que, tem gente aqui que está nas nossas aulas também, que ainda vai batizar, mas já está fazendo o curso para entender a decisão que vai tomar. Então, é lógico, se houver tempo da pessoa preparar um bom estudo, né, para entender o que está fazendo, aleluia. Mas há casos que a pessoa vai batizar, que a pessoa batizou, e depois, então, que ela vai fazer aquele curso, porque nada impede que a pessoa tome essa decisão de manifestar a sua fé em Jesus. Por que eu coloquei essa questão do batismo de congregar? Porque uma coisa é a pessoa batizar nas águas, ela confessou para o mundo e tal. Outra coisa é ela membrar na igreja. Por quê? A igreja, muitas vezes, tem uma série de cuidado com fazer a pessoa se membrar, porque quando a pessoa se membra na igreja, ela passa a ter direitos também, né? Direito, por exemplo, de votar e ser votada qualquer coisa na igreja, direito de exercer liderança na igreja. Então, muitas vezes a pessoa ainda está no processo de libertação que a impede de exercer uma liderança na igreja, que a impede de exercer uma certa posição de altar na igreja, né? Então, nós até batizamos, mas até ela membrar, nós esperamos ela concluir, pelo menos essas coisas mais visíveis, que pode causar algum escândalo, antes dela ficar membro na igreja, para evitar de quê? Dessa pessoa ser julgada pelos outros,
dela ser acusada pelos outros de dizer que é membro da igreja, mas ainda está fumando, por exemplo, ainda está bebendo publicamente, né? Ainda está prostituindo, muitas vezes, né? Então, muitas vezes, a pessoa entre o batismo e a libertação total, existe um tempo que a gente toma esse cuidado para depois fazer essa pessoa se tornar membro, né? E até mesmo depois participar de todas as atividades da igreja que ela tem direito, para evitar dela ser motivo de escândalo ou de cobrança indevida da parte de alguém. Deu para entender isso ou não? Deu para entender isso ou não? Dúvida? Quer perguntar? Sim. Pode perguntar. Pode perguntar, gente. Tem dúvida aí? Posso ir? Então, respondeu essa questão de que vocês têm muitas vezes a pessoa fala, pastor fulano falou que vai batizar, mas está lá com situação ainda, você vai batizar? Batizar o batismo, que ela confessou que quer. Agora, membrar na igreja, existe uma certa cautela, porque se a gente não colocar algumas situações para proteger a igreja, corremos o risco de colocar alguém que ainda está num processo de libertação e ela causar um escândalo para a igreja e até ela ser cobrada, né, pessoalmente, por estar exercendo uma posição de autoridade, mas que o seu testemunho ainda não condiz com a autoridade que ela vai exercer à frente da igreja, na frente do ministério e tudo mais. Tranquilo isso aí, irmãos? Deu para entender ou não? Amém ou não, irmãos? Tranquilo? Posso continuar? Amém, pastor. Deu para entender, Luciano? Amém. Amém, Os outros que pastor. estão aí me ouvindo, evangelista, presbítero, Deus, entender deu isso para ou não? entender. Deu para entender isso ou não? Amém? Deu para entender. Eu achei muito Eu importante isso aí. entendi, eu Colocar entendi tudo sim, graças a Deus. certinho, né? Para as pessoas não interpretar errado, né? Sim, a pessoa não interpretar errado, senhora Cleide. Então, uma coisa é batizar, outra coisa, ela vai exercer uma posição na igreja como membro, então a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Olha, com a posição que tem, como é que está essa situação, está casado direitinho, porque pode ser que o marido também não concorde, pode ser que a esposa não concorde, pode ser que o pai, quer dizer, a gente vai, antes de colocar a pessoa à frente do altar, a gente toma esse cuidado, até para não haver uma cobrança na pessoa e ela se sentir cobrada demais, porque está no processo de libertação e está recebendo uma cobrança muito alta, por estar exposta na frente do altar da igreja, porque o altar expõe as pessoas, não expõe? O altar deixa a pessoa exposta, a pessoa que está ali na frente ali fica exposta, né? Então a gente toma cuidado para proteger a pessoa e proteger a igreja de qualquer tipo de escândalo, tá bom? Vamos continuar então. Em sua opinião, quais são os significados do batismo? Né? Quais são os significados do batismo? Vamos falar um pouco sobre isso. Além da marca pública da fé, o batismo tem outros significados. Então, já falei que quando uma pessoa vai batizar, o que ela está fazendo no batismo? Ela está confessando publicamente que ela quer morrer para o mundo e quer viver uma nova vida para Cristo. Amém? Então, eu pergunto você, é possível uma pessoa crer em Jesus e não querer ser batizado? O que vocês acham? É possível uma pessoa que crê em Jesus e não querer ser batizado? Você já acha É que é possível? possível. É possível ou não? Eu acho que é. A pessoa crê em Por Jesus, mas não conta quer batizar. por conta de não entender. Não, ela porque ela não entendeu, né? Porque ela não entendeu Eu isso. acho Ela que entendeu, mas se ela crê, ela entender, não não dá, existe, né? não. Ela creu, ela tem que batizar, concorda comigo? Sim, Sim. sim. É como uma pessoa que namora, mas não quer casar. É difícil, não é? Não é verdade? Então, uma vez que a pessoa ela creu, então, logo o segundo passo é batizar. Mas pode acontecer da pessoa crer e não dar tempo dela batizar, sim ou não? Vocês podem me dar um exemplo de Sim. alguém que acreditou, que creu e foi para o céu e não foi batizado? Vocês lembram de um exemplo? Lembra de um exemplo de alguém que creu e não deu tempo de batizar e foi para o céu? O O ladrão, né? ladrão, né, pastor? Lembra dele? Ele converteu ali e falou, olha, lembra de mim. O senhor falou, hoje mesmo. Ih, irmãos, como é que fez? Ele não fez classe de catecume, não fez o PCE, não
Não fez nada, já foi para o céu? Com Jesus, Jesus é prático, né? Então, a pessoa, ela creu, não deu tempo. Mas quem crer e dá tempo, é crer e ser batizado. Porque o batismo é um ato público que a pessoa está morrendo para o mundo, né? Então, primeiro ponto do batismo que o batismo simboliza é a purificação dos pecados, ou seja, a lavagem dos pecados, né? É lógico, gente, que quem lava os pecados é o sangue de Jesus. Quer ver? Abra para mim em 1 João 1,7. Vou pedir agora um homem para abrir para nós. Esses homens estão aí acordados aí. Né? Outro irmão, que a Amanda já leu 2 vezes já, né, Amanda? Vamos ver agora se alguém consegue ler para mim. 1 João 1,7. Lá no finalzinho, né? 1 João 1,7. Eu sei de qual esse versículo já, vamos ver se alguém consegue ler. Se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É isso mesmo? É isso mesmo, irmãos? Está escrito ou eu errei? É isso mesmo? Todo mundo aí? Pode me confirmar? 1 João 7. Gente, cadê vocês, gente? Se forem andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão Um com os outros? um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse versículo é Eu muito falo, poderoso, não, eu porque ele esperei fala que seu quem anda na luz tem o quê? Comunhão uns com os outros. Quando você vê crente andando isolado, é porque ele não está na luz, viu? Quem conhece crente fala assim, não quero, não preciso congregar não, que eu fico com Jesus na minha casa mesmo. Quem já ouviu essa conversa? Quem já ouviu? Eu já ouvi. Mas olha o que diz o texto aí. Olha o que diz o texto aí. Se andarmos na luz, temos o quê? Comunhão. Comunhão. É impossível você estar na luz e não querer ter comunhão, irmão. Não bate essa conversa sua. Então, quem lava o pecado, é lógico que é o sangue de Jesus, mas o ato da água, da pessoa mergulhar na água ali, como diz, deixou ali seus pecados para trás, a velha vida para trás, e surgiu para a nova vida, aquele símbolo ali da água é um símbolo de lavar pecado. Daí até surgiu, um tempo atrás, uma certa doutrina, e diz que batismo para valer tinha que ser batismo no rio de água corrente, não podia ser batismo em piscina. Porque na água corrente do rio é que os pecados eram levados. Se fosse batizado na piscina, o pecado ficava. Quem lembra? Quem já ouviu essa conversa? Quem já ouviu essa conversa? Eu já ouvi, pastor, eu já ouvi. Eu cresci ouvindo isso. E eu vi também de um pastor dizendo que tinha que ser batizado, e quem foi batizado na piscina tinha que batizar de novo. Tem que batizar de novo, porque o pecado ficou lá e outra coisa, o pecado do outro você sujava com o pecado do irmão que deixou lá, né? Então, quer dizer, é lógico, gente, é lógico que isso aí não bate, né? Porque é só um símbolo, não tem nada a ver. É lógico que não é água piscina que lava o seu pecado, é o sangue de Jesus, aquele é só um símbolo. É só um símbolo da água que está, né, purificando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá bom, amados? Então fica essa correção aí teológica para os irmãos não ficar preocupados com quem já foi batizado na piscina aí ou na água corrente, tá bom? Continuando. Segundo, identificação com Cristo, morte e ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos ler aí Romanos 6,35? Romanos 6,35, quem pode ler para mim? Romanos 6,35, vamos lá? Quando vocês vão abrir, não vou abrir também aqui, porque se vocês demorar muito, eu já abro aqui. Romanos 6,35. Vamos lá, Romanos 6,35. Quem achar primeiro pode ler. Romanos 6. Eu acho que não tem o 35, acho que eu anotei errado aqui. Deixa eu ver aqui. Pastor, tá errado mesmo. Só vai até o 23. Acho que eu anotei errado aqui. Vê o versículo 8 aí, 6:8. Ora, se já morreram com Cristo, cremos que também com ele viveremos.
Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez de modo porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por toda, e vindo para a vida. Eu acho que eu fiz a anotação errada aqui. Deixa eu só achar o texto correto aqui. Aqui, achei. Versículo 3, desculpa, tá? Versículo 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com ele para a morte do meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma nova vida. Então, o que acontece quando você batiza? Você está identificando com Jesus, que assim como ele morreu e depois ressuscitou, nós, pelo batismo, também morremos e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, quando uma pessoa é batizada, além dela manifestar publicamente a fé em Jesus Cristo, ela está dizendo que ela está morrendo para o mundo, mas quando ela sai da água, ela está ressuscitando para uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Deu para entender isso ou não? Corrija aí Romanos 6:3. Tá bom? Tá dúvida aí ou não? Então, o batismo identifica com Jesus. Assim como ele morreu e ressuscitou, no batismo também eu morro para o pecado e ressuscito para a nova vida em Cristo Jesus. Tá bom? Terceiro, identificação com a igreja de Jesus, em compromisso com a igreja local. Então, vamos lá. A partir do momento em que os convertidos a Cristo são batizados, passam a ter algo em comum com os outros, os que já passaram por essa experiência. Esse grupo de convertidos é chamado de quê? Igreja. Amém? Então, qual é o primeiro passo para a pessoa se tornar parte da igreja, gente? Ela creu em Jesus, amém. Ela creu, não creu? Vamos de novo? A pessoa creu em Jesus, amém? Creu. Quando ela creu em Jesus, confessou com a boca dela, ela tem direito a ir para o céu, sim ou não? Sim ou não, irmãos? A pessoa creu em Jesus, confessou com sua boca que é de Jesus agora. Ela tem direito para o céu? Sim. Sim. O que diz Romanos capítulo 10? A saber, se com o coração você crer, com a sua boca você confessar, você será salvo. Amém? Ok? Mas essa pessoa agora, ela quer pertencer à igreja do Senhor Jesus na terra. A igreja está na terra, não está? E ela quer pertencer à igreja do Senhor aqui na terra. Qual é a primeira coisa que ela tem que fazer para ela pertencer à igreja aqui na terra? Qual é a porta de entrada para pertencer à igreja aqui na terra? Já não é a conversão, é o quê? O batismo. Deu para entender isso ou não? Deu para entender isso ou não? Estão comigo, gente? Sim. Deu para entender isso? Então, a pessoa, ela converteu, ela aceitou Jesus. Agora, ela tem que congregar. Então, qual é o primeiro passo que nós usamos para identificar que alguém agora quer pertencer à igreja? O batismo. Por que, Lucélia? Por que, Amanda? Por que, Carol? Que nós usamos o batismo como critério para a pessoa se tornar parte da igreja. O batismo não é uma confissão pública que ela não quer mais ver para o mundo e quer ver para Jesus? Sim ou não? A igreja não tem esse papel de que a igreja não quer viver para o mundo, mas quer ver para Jesus? Sim ou não? Então, a partir do momento que a pessoa toma a decisão, ela está dizendo, eu não quero mais pertencer ao mundo, eu quero pertencer agora ao povo de Deus. Então, agora ela está dando para nós um sinal que ela quer pertencer à igreja do Senhor Jesus através de quê? Do que ela fez publicamente, dizendo que ela quer morrer para o mundo, não quer mais ver para ele. É por isso que nós usamos o batismo como critério para que a pessoa possa congregar, membrar na igreja, né, pertencer a uma igreja, porque ela declarou publicamente que ela não quer mais ver para o mundo. Enquanto ela não faz isso, a gente não pode recebê-la como membro da igreja, por quê? Porque ela não declarou publicamente o que ela quer da vida dela. É verdade ou não é? Ela não declarou. Então, por exemplo, quando a pessoa chega na nossa comunidade, na nossa igreja aí em Algés, fala, olha, eu quero fazer parte da sua igreja aqui, dessa igreja. Qual o critério que nós usamos para ela? Olha, ó, o que a gente fala com ela? Vamos fazer uma reunião com você,
vamos apresentar a igreja como é que ela funciona, as regras, os direitos, os deveres, né? E vamos te apresentar no dia de ceia, onde toda a igreja se reúne para os irmãos te receberem, né? Ninguém tem nada contra a sua entrada como parte da nossa comunidade. Então, ela tem uma porta de entrada, e essa porta de entrada é o dia que a ceia, a assembleia da igreja, todos os irmãos da igreja já recebem essa pessoa como membro, como irmão. E qual é o critério que nós usamos? Se ela já foi batizada, ou ela vai batizar agora, ou ela já veio de uma outra irmã nossa, a igreja batizada, e agora ela quer pertencer a essa comunidade. Mas qual o critério que nós sempre usamos? Se ela foi batizada ou não. Porque se ela publicamente não confessou ainda, não declarou para o mundo que quer morrer para o mundo, como é que ela pode fazer parte da igreja e trazer para a igreja uma pessoa que vai ser unida conosco, que ainda está ligada com o mundo? Tem como, irmãos? Tem como, irmãos? Não. Vamos ler, então, 1 Coríntios 12, 12? Vamos abrir aí, 1 Coríntios 12, 12? 1 Coríntios 12, 12? Deixa aberto aí para mim, que eu vou falar sobre outra coisa agora. Esse ponto está correto, entendeu? Entendeu, gente? Então, vocês viram a diferença entre batizar e depois se tornar parte da igreja ou não? Entendi, Sim. pastor. Entendeu, né? Entendi. Sim. Entendeu agora quando eu falo que não nego o batismo para ninguém? Você não precisa escandalizar, porque uma coisa é a pessoa ser batizada e outra coisa é ela se tornar membro da igreja. Porque a igreja ela tem algumas exigências para não causar escândalo à sua comunidade. Ok? Foi mesmo esclarecedor. Deu para entender isso ou não? E quando a pessoa ouve eu falar assim de qualquer jeito, o pastor, então, liberou geral, a pessoa pode fazer o que quiser. Não é isso. Uma coisa eu não posso entrar no coração dela e dizer se ela está falando verdade ou mentira quando ela diz que crê, correto? Eu não posso entrar no coração dela. Mas quando ela fala que quer pertencer à igreja, não, aí eu tenho condição de avaliar se de fato o testemunho dela é testemunho de quem realmente não quer ver para o mundo, ou se o testemunho dela é de alguém que quer estar com o pé lá e outro pé cá. Pelo testemunho dela dá para saber, não dá, não dá? Não é isso, irmãos? Amém? E o que acontece? Além do batismo nas águas, tem outro fator que é comum para aqueles que se congregam, que é o batismo no Espírito Santo. Amém? Olha o que diz aí Romanos 12, 12, onde eu li. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros são muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos foi dado a beber do único Espírito. Que Espírito que é? O Espírito Santo. Amém? Então, assim como todos aqueles que pertencem ao corpo de Jesus passaram pelo símbolo das águas e se tornaram um só corpo, também aqueles que recebem o Espírito Santo, recebem o batismo com o Espírito Santo, também recebem o mesmo Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer português, quer africano, quer angolano, quer italiano, todos eles, quer dizer, não importa a nacionalidade que você é, de onde você é, se você passou pelo batismo e se você recebeu o Espírito Santo, nós estamos unidos no mesmo corpo por causa do batismo e por causa do Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Amém. Deu para entender isso? Amém. Deu para entender isso? Amém? Então, nós não temos esse negocinho, a igreja de brasileiro, a igreja de português, não existe isso. Quando nós viemos para Jesus, cai por terra tudo isso, de que nacionalidade é. A partir do momento que nós estamos numa igreja de Cristo, todos nós somos irmãos. Não há essa coisa de divisão de nacionalidade, porque passamos pela mesma água e recebemos o mesmo Espírito. Amém? Amém. Por último,
O batismo também gera compromisso com a igreja local. Gera ou não gera? Não é um casamento agora? Então, a gente vai falar com a pessoa, falando, você quer ser batizado? Quero. Então, a partir de hoje, você vai ter que melhorar o seu testemunho, irmão. Você não é casado, você vai procurar acertar a sua vida. Por que, pastor, que eu tenho que casar para me pertencer? Porque o batismo não é um ato público que a pessoa está unindo ao seu cônjuge, sim ou não? Como é que a pessoa vê com a pessoa, tendo relação sexual com ela, mas não quer oficializar aquilo legalmente nem publicamente? Isso é coisa de crente? Fala a verdade. É, irmãos? Não é, ué. Não. Você fala, pastor, mas nós já vivemos juntos há 10 anos. Eu falei, se você vive junto há 10 anos, o que impede vocês de oficializar isso para que isso se torne público? Para que seja um compromisso entre vocês dois publicamente, com a bênção do Senhor. Então, essa conversa de que amigado com fé, casado é, isso não bate com a Bíblia. Isso não bate com a Bíblia. A Bíblia manda que os nossos atos sejam públicos e notórios diante dos homens. Né? Se a pessoa ela tem um vício de cigarro, de bebida, está no processo de libertação, nós orientamos, olha, toma cuidado com o seu testemunho, evita ter esse tipo de procedimento em público. Se você está libertando, começa a vigiar, porque agora você já está congregando na igreja, né? Toma cuidado com o seu testemunho, porque a partir desse momento, quando você se torna membro do corpo pelo batismo, todo o seu testemunho escandaliza toda a igreja. Você não é mais você sozinha, você é fulana de tal da igreja tal. Deu para entender Pastor, isso? Oi. posso fazer uma pergunta? Pode. Lá no Brasil tem a chamada união estável, Sim, aquele contrato de união estável. sim. Como aplicar em relação à questão do batismo e casamento, união estável na igreja? Aí é a Porque mesma algumas coisa, igrejas... Jantal. Que a união estável, na verdade, ela é um reconhecimento oficial de uma união estável, mas que não tem o mesmo status de casamento, nem juridicamente, né? O unido de facto tem algumas restrições na lei, diferente do casamento. Agora, quando é que nós fazemos a união estável na igreja? Existem casos que a pessoa que ficou viúva, por exemplo, já tive caso na igreja de uma pessoa que era viúva, recebia um benefício de aposentadoria por causa da morte do seu falecido, ok? E começou um relacionamento. Se essa pessoa casasse com essa pessoa, ela perdia o benefício que a sustentava. E aí? Você sabe que tem caso como esse, não tem? Já ouvi, pastor. Tem. Sim, e não só Já. um caso. A lei diz isso. Se a pessoa casar de novo, ela perde o benefício. Qual é a solução que nós temos para isso? Assim, lá no sul também, Não, em qualquer lugar. na igreja que a gente ia, principalmente na área militar, né? Por causa das Na área pensões militar. militares. Filhos que não se pode casar, porque senão perde a pensão. Sim. Você pensa que estou colocando? Aí, então, é um caso que a igreja tem que lidar. Aí nós entramos... Aí entra aquela situação do quê? Da união de fato. Estável. É a união estável, né? Porque a união estável ela é um compromisso, porém não tem um status de casamento. Percebe agora? Nesse caso, pastor, tem que ser aplicado isso em cada caso. Que, por exemplo, há pessoas novas, Aí você bateu né, no ponto certo. que também não querem Qual é a casar para regra? não perder. Fala assim comigo, a regra é o casamento. A regra é o casamento, sim ou não? Sim. Mas sempre. toda regra não tem uma exceção? A regra tem exceções, depende de cada caso. Então, há casos que a gente tem que analisar essa situação. Outro exemplo, uma irmã está na igreja, é unida com uma pessoa que não é crente, marido não crente, ela quer batizar, ela quer membrar na igreja, mas o marido dela não quer casar.
Como é que eu faço com essa irmã? Ou vice-versa, né? Eu vou Batiza. impedir essa irmã de membrar na igreja, de fazer parte da igreja, sendo que ela quer dar testemunho, tem vida com Deus, mas o cônjuge dela não quer. Eu acho que aí entra aquela questão da individualidade espiritual de cada um e a questão do cumprimento. Você percebe agora, Bom, Genô? comigo foi assim, pastor. Eu queria batizar tudo e queria. Então, aí o pastor, ele estava vendo meu testemunho, via eu sou uma pessoa que estava participando ativamente, participava de quase todas as coisas que tinha e tal. Eu batizei. O pastor foi inteligente, ele viu o Aliás, quê? a salvação, Ele viu essa decisão uma exceção naquela regra, porque uma coisa é uma pessoa que não quer viver de maneira de qualquer jeito, e outra coisa é uma pessoa que quer, mas não, infelizmente, o impedimento não depende dela. Depende de uma situação que está além do problema dela, está além da mão dela. Eu vi caso de pessoa que quer casar, mas não conseguia achar documento. Não conseguia achar documento, teve problema. Então assim, Genoval, cada caso é um caso. Existe a regra, mas existe caso individualizado que a gente precisa analisar para ver o que pode se fazer para aquela situação ser resolvida. Deu para entender isso ou não? Oi, tudo bem? Deu para entender isso ou não? Deu sim, deu sim. Vamos falar de um assunto, vamos falar de outro assunto que não está aqui, mas eu aproveito e entrar aqui agora, o divórcio. Qual é a regra da Bíblia? Não divorciar, concorda comigo ou não? Não é regra bíblica não divorciar? Sim. Sim. Ser fiel até que a morte vos separe, sim ou não? Mas existem regras que a igreja tem que aceitar o divórcio? Sim ou não? sim. Existe. Alguém já falou comigo assim, não, pastor, só se cometer adultério. Não. Deixa eu falar para vocês uma coisa, irmão. Quando a pessoa chega a adulterar, é porque já aconteceu outras coisas muito fortes antes. O adultério é só a exposição do que já vem acontecendo. Porque já vinha coisa acontecendo, você pode ter certeza. O final do casamento não acontece, não concluiu no adultério. O adultério só externou um problema que já vinha acontecendo. Porque uma pessoa bem casada, bem amada, fiel, não levanta cedo e fala assim, hoje eu vou adulterar. Faz isso, irmãos? Faz uma pessoa bem casada, que está com casamento sólido em Cristo Jesus, acorda e fala, irmão, hoje eu vou sair para a rua porque eu quero adulterar. Faz isso? Não. Jamais. Jamais. Quando a pessoa acorda com esse pensamento de preparar um adultério, de já preparar uma situação de traição, é porque o casamento dela já está acabando, já tem tempo. O casamento dela já acabou, tem tempo, só concluiu agora. Principalmente quando envolve mulher, que prepara muito bem, preparado o seu coração para ela deitar com outro homem, que é diferente de um homem que deita qualquer coisa. Mulher, não. Ela não se entrega de qualquer jeito. Para ela se entregar é porque o coração dela estava preparado há muito tempo para essa situação. Quem está entendendo? Então, existem casos, por exemplo, de violência doméstica. Né? Imagina, eu, por exemplo, chego na igreja, uma irmã casada com um camarada, o cara está enchendo ela de porrada, está batendo na irmã de tudo quanto é jeito. Aí fala comigo, pastor, eu vou sair de casa. Aí o pastor fala, não, irmão, fica na sua casa, porque a Bíblia fala que você não pode separar. Tá doido? Tá maluco? Não tem como. Eu vou aconselhar essa irmã a sair de casa assim, vou denunciar o agressor, a igreja vai dar proteção para essa pessoa, e se de fato essa pessoa não quiser restituição, não quiser conserto, vamos tentar ajudar, mas se não quiser, irmã, protegendo a sua vida, não dá para continuar convivendo com essa pessoa, porque vai matar a senhora. Então, há casos e há casos. Como eu falei, existe a regra, mas existem as suas exceções. Só concluindo esse nosso estudo de hoje, eu já peguei um caso numa cidade uma vez, em que eu recebi na igreja uma irmã, ela era mãe de 3 filhas.
e ela era amigada com um novo convertido da igreja. Cheguei lá, os dois já eram amigados. E amigados e tal, e ela não podia casar com ele justamente por essa questão da pensão que recebia, né, das 3 filhas. Mas viviam muito bem e tal. E muita gente na igreja criticando a irmã porque ela foi casada e agora estava com esse outro homem, amigada, começando, estava arrumando a vida dela. Até que um dia ela me abriu o coração, falou, pastor, vou te falar, e o marido dela foi crente, hein? Era de igreja. Aí ela me contou o testemunho, o que aconteceu, por que ela separou. Ela descobriu que o marido estuprava as meninas. O marido estuprava as crianças. Então, quando ela descobriu aquilo, ela não fez escândalo, não expôs as filhas, não expôs o marido. Olha o testemunho dessa mulher. Ela não deu escândalo. Mas ela, na hora, largou e falou, olha, caça seu rumo, caça a sua vida, eu vou ver minha vida, não quero você mais. Não vou escandalizar, não vou expor o pai das minhas filhas, não vou fazer nada, mas eu não quero mais você na minha vida e na vida das minhas filhas. E ela guardou esse segredo, irmão, debaixo de 7 chaves, por causa das meninas, para não expor o pai das meninas, para as meninas não sofrerem um trauma, porque muitas vezes as meninas, quando aquilo vem a público, todo mundo olha para as meninas e fala, a menina é estuprada, né? Então, para proteger as filhas, ela guardou aquilo, e o povo da igreja, ó, descendo a lenha. A irmã adulta largou do cara, mãe e tal. E ela segurou a bomba por causa do testemunho. Só eu fiquei sabendo dessa história, depois as meninas me confirmou que de fato aconteceu, que o pai várias vezes, não chegou a concretizar, mas várias vezes tentou atos libidinosos com aquelas crianças, com aquelas meninas, né? Então, vocês estão percebendo, irmãos, que tem casos, que a cada caso é um caso? Sim. Percebe agora? Então, tem a regra. Agora, a regra tem que analisar quais são as suas exceções. Amém? O nosso estudo hoje foi bem profundo, né? Começamos aí no batismo e entramos aí em áreas complicadas, né? Que a gente, como pastor, muitas vezes é obrigado a passar. A gente passa por essas situações aí. Ok? Posso concluir? Posso concluir ou não? Amém. Então, Amém. vocês pregam o Amém, evangelho para as pastor. pessoas, Muito esclarecedor. prega o evangelho para as pessoas, fala de Jesus para as pessoas, e a pessoa que quiser oficializar sua vida com Jesus, você explica para ela, uma coisa é ela batizar. E agora, para membrar, para fazer parte da igreja, como ela vai pertencer a uma comunidade, e ela precisa cumprir as regras dessa comunidade, agora ela precisa ter uma mudança de vida, gente. É igual eu, por exemplo, eu estou aqui na minha casa, eu decidi hoje morar na casa da Lucélia. O que eu vou perguntar? Lucélia, que hora que vocês comem aqui? Que hora que vocês costumam dormir aqui? Que hora que eu posso chegar na sua casa? Sim ou não? Se eu quero morar na sua casa, conviver com a sua família, eu vou ter que obedecer o quê? As regras, o quê? Da onde? Da sua casa. É assim ou não é? Então as pessoas falam assim, porque a igreja não aceita as pessoas. Não, a gente aceita. Por exemplo, o cara ele quer casar no mundo lá, fazer as coisas do jeito dele, homem com homem, mulher com mulher. Beleza. Agora, ele vem para a igreja e quer que a igreja aceita todas as regras dele? Não. A igreja tem uma regra de conduta. Ser amado, você é bem-vindo e tudo mais. Mas se você quiser pertencer a essa comunidade tem umas certas regras que precisam ser seguidas, que a comunidade acordou com isso. A comunidade colocou dessa forma. E a gente respeita essa comunidade dessa forma. Por exemplo, quando eu e André vamos pregar em uma igreja, essa igreja é uma igreja de uso e costume, onde as mulheres usam saia, não corta cabelo e tal. Eu sempre recomendo a André, eu também, né? Eu vou pregar numa igreja dessa. Eu falo, André, não vai de calça, vá realmente com vestido, com a saia, para não escandalizar as irmãs, porque as irmãs lá já têm um costume assim, a gente não quer ser escândalo para ninguém, né? Eu já não vou com uma roupa comum, eu já coloco o meu paletó, coloco um terno, porque aquela comunidade usa aquilo. Então, eu tenho que respeitar a regra da onde eu estou indo. Eu tenho que ser educado, eu não posso... eu sou batista, eu sou catedral, eu posso colocar aqui uma camiseta e vou para lá. Não, eu tenho que respeitar as regras daquela comunidade.
Eu não posso escandalizar meus irmãos. Se eles têm essa conduta e aceitou essa conduta lá, quem sou eu para ir contra? Então, não critique a igreja de ninguém. Cada igreja tem o seu hábito de conduta e membro naquela igreja quem quer. Se você não quer congregar numa igreja que não discurso, não congrega. Agora, se você vai congregar naquela igreja e tem, então obedeça as regras que lá tem. Se lá fala que não pode cortar cabelo, você não corta. Se lá fala que não pode usar calça, você não usa. Você não é obrigado a ficar membro daquela igreja. Mas a partir do momento que você falou que quer ser membro daquela comunidade, você tem que obedecer às regras dela. Porque houve uma assembleia de irmãos que concordaram daquela maneira. E concordou na terra, feito no céu e está na bênção. Amém? Deus abençoe os irmãos. Concluímos nossa aula de hoje sobre o batismo. Espero que vocês tenham entendido, né? E que a partir de hoje a gente tenha esse esclarecimento muito forte do que é o batismo em Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima. Eu vou aqui parar a gravação e vou para as considerações finais. Amém? Considerações finais. Amém. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer concluir com alguma coisa para a gente poder fechar a aula de hoje? Fazer a chamada aqui no final. Quem eu não falar o nome aqui, manifeste aí. O cálice para sempre. Amanda, Mari Carmen, Arielle, Genoval, Derlei, Bia, Lucélia, Regina, Carol. Eu vi a Cleni aí. Presente. Eu também, pastor. Quem? Zé Filho. Estou aqui, pastor, estou aqui. Mais alguém que não falou o nome aqui? Estou vendo aqui a... esqueci o nome da agora. Uma Edna, eu não falei. Aline. A Edna, Aline. Mais alguém que eu não falei? Vou repetir de novo. Amanda, Mari Carmen, Arielle, Genoval, Derlei, Bia, Lucélia, Regina, Carol, Cleni, Zé Filho, Edna e Aline. Alguém que eu não falei? Jacqueline, pastor. Jaque. Ok, meus amados. Deus abençoe. Parece uma aula simples, mas toca em assuntos profundos, não toca? E a nossa intenção aqui, igual eu falei, é para os novos convertidos aprender o certo e nós, que já somos crentes, corrigir o que está errado. Verdade. Bem, essa aula aqui não é uma aula perdida, não. Quem é novo aprende o certo e nós que já somos... Porque tem irmãos que vieram de tudo quanto é igreja, então a gente tem que alinhar a nossa visão. Ainda mais daqui a pouco vamos ter célula. A pessoa vai estar numa casa, numa célula aí, o líder de célula pensa de um jeito, outra célula pensa de outro, outra célula pensa de outro, então nós temos que ter a mesma visão. É por isso que só vai exercer liderança na igreja quem passar por esse curso. Porque senão, quando a gente multiplica uma igreja celulite, cheia de problema. A gente quer multiplicar uma igreja em célula, não uma igreja em celulite. Tem alguma mulher que gosta de celulite aí? Não, né? Deus é mais. Deus é mais, né? A gente quer célula multiplicadora, que tem a célula, quando multiplica, dá pele nova, dá tecido novo, dá cabelo novo, dá tudo novo. Agora, celulite, não. Né? Então, nós queremos multiplicar uma igreja certa, para quando a gente tiver os pequenos grupos funcionando, todo mundo fala a mesma linguagem. Chega alguém na célula e fala assim, como é que é o batismo? Eu sei sim, eu vim cá, aprendi aqui com o pastor, nossa visão é essa. Amém? E o casamento? É assim. E divórcio? Nós queremos assim. E a união estável? Nós cremos assim. Amém? Então, nós temos que ter o mesmo padrão de linguagem para a igreja não ficar dividida. Por isso que é importante passar por esse curso. Parece bobeira, parece um curso bobo, mas é para gerar unidade em nosso meio. Tá bom, meus amados? Deus abençoe. Até a próxima aula em nome de Jesus. Fica na paz. Muito obrigado pela sua presença, tá? Bom descanso. Amém. Fica bem. Amém. Amém. Com Deus. Amém.